Fala aí, meu povo, muito boa terça-feira pra vocês, boa semana de Liga dos Campeões. Pra quem não sabe, eu sou Marcelo Beckler, pra quem sabe, eu também sou. Eu vou analisar aqui os 4 jogos das quartas de final, os jogos de ida da Liga dos Campeões. Depois eu vou dar também os meus palpites e vou colocar aqui os print screens da Pináculo pra quem quiser jogar. Na descrição do vídeo tem o link da Pináculo pra você se inscrever e jogar, e tem também o link da Tipster Chat, que é uma rede social para a gente dar dicas para quem gosta de jogar, palpites dos jogos e tal. Então tem lá o meu perfil, se você quer ver todos os meus palpites, não só de Liga dos Campeões, mas de outros jogos, tem lá na Tipster Chat também. Então bora lá, vou começar com Manchester City Atlético de Madrid, talvez o jogo estrela dessa terça-feira. O Manchester City é um time de posse de bola, que ataca bem, estilo do Pep Guardiola, que se defende com a bola no pé. E o Atlético de Madrid é um estilo Diego Pablo Simeone, um time muito aguerrido, que vem fazendo muitos gols no Campeonato Espanhol, tem o segundo melhor ataque da Liga Espanhola, 4 gols menos que o Real Madrid, empatado com o Barcelona na artilharia do Campeonato Espanhol, vem de fazer 4 gols no final de semana contra o Alavés. É um time mais ofensivo do que o Atlético de Madrid de anos atrás. Acontece que em Liga dos Campeões, e se a gente for ver o jogo contra o Manchester United, eu acho que a gente viu o velho Atlético de Madrid de sempre, que dá a bola para o rival, que sai muito bem em contra-ataque, que tem 11 guerreiros dentro de campo e que concede muito pouco ao seu adversário. Tanto que nesse jogo contra o Manchester United, o jogo de volta, o Cristiano Ronaldo não finalizou. E no jogo de ida ele finalizou 2 vezes, uma cobrança de falta e um chute do meio do nada. Ou seja, o Atlético de Madrid conseguiu anular a principal força do outro lado. Eu não espero para esse jogo, apesar desse número de gols elevado do Atlético de Madrid na temporada, um jogo aberto, um jogo franco de trocação dos dois lados. Eu acho que o Atlético vai se plantar atrás e o Manchester City vai tentar, com 2 pontas, abrir bem a defesa do Atlético de Madrid e trabalhar a bola para infiltração de jogadores para finalizar dentro da grande área. A falta de um 9 do Manchester City e de um jogador que fixe os zagueiros na área também, faz com que seja um time muito móvel e de penetrações dentro da área. Para contra-atacar, acho que o Atlético de Madrid tem saídas com o Llorente pela direita, com o Renan Lodge pela esquerda, muito rápidas, e com o João Félix, e imagino que vai jogar o Griezmann, mudando muito de posição e não sendo referências também para os jogadores do Manchester City na defesa, fazendo com que os zagueiros possam sair de suas posições. O Atlético de Madrid volta a ter o Matheus Cunha, que já jogou no final de semana. É uma boa opção que ganha o Simeone. Não vai ter o Jiménez, zagueiro uruguaio machucado. E o Manchester City não vai ter o Rubem Dias, principal desfalque, e o Kyle Walker também, que está suspenso. São os principais desfalques do outro lado. O que eu imagino para esse jogo? Jogo de poucos gols. Olha aí, ó. Que os dois times não marcam e que sai menos de 2 gols e meio. Ou seja, 0-0, 1-0 para cada lado, ou 2-0 para cada lado, a gente se dá bem e tá pagando legal isso aí. 2,44 é uma cotação muito boa. É o que eu imagino, que vai ser um jogo de poucos gols, muito amarrado. Eu acho que o Atlético de Madrid vai tentar levar o jogo para casa, levar o jogo para o Wanda Metropolitano para decidir na próxima semana perto da sua torcida. E eu acho que o Manchester City também não vai se expor muito aos contra-ataques do Atlético de Madrid. Eu imagino um jogo de poucos gols. Tinha também aí na Pináculo uma boa cotação para que o Manchester City vença um jogo sem sofrer gols ou um jogo com menos de 3 gols. Também são boas. Acho que também são boas. Eu acho que o Manchester City é o favorito para vencer e eu acho que vai ser um jogo de poucos gols. Eu coloquei aí que os dois não marcam, porque aí eu estou imaginando até um 0-0 para cada lado, ou se o Atlético de Madrid consegue segurar de fato o Manchester City e vencer por 1-0. Passando por outro jogo, Benfica e Liverpool. A temporada do Benfica é bastante ruim, irregular para ruim. Perdeu no final de semana para o Braga, que é uma boa equipe, quarta colocada de Portugal, por 3-2. Vem tropeçando muito no Campeonato Português e conseguiu a sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, passando pelo Ajax. Eu fiz aqui um vídeo antes do jogo de volta, Ajax e Benfica, o jogo foi em Amsterdã, Ajax e Benfica, falando que o Ajax vivia um momento estranho, irregular, e o Benfica se aproveitou disso. Vai jogar contra uma equipe muito mais madura do que o Ajax, que vive uma grande fase, o Liverpool. O Van Dijk deu uma entrevista nessa segunda-feira dizendo que é o melhor momento do time na temporada. Defensivamente vem muito bem. Nos últimos 10 jogos, se eu não me engano, o Liverpool tomou 3 gols. Eu acho que é um jogo para o Liverpool vencer bem. Pelo que vem jogando o Liverpool, pelo que não vem jogando o Benfica, eu acho que é um jogo para o Liverpool vencer bem. O time português vai tentar, na base do coração e de ser aguerrido, equilibrar as coisas. Mosaico no Estádio da Luz, vai ter
excelente presença e muito barulho da torcida, mas o Liverpool tem mais organização defensiva do que o Ajax tinha, tem ainda um grande poder de fogo na frente, quando tem 5 bons atacantes, né? Firmino, Mané, Salah e ainda Luiz Dias e Diogo Jota, que podem revezar e se eu não estiver bem, outro pode entrar para resolver as coisas. Deve voltar o Arnold, principal assistente do time na temporada e que está de fora alguns jogos por uma lesão muscular. Então o que eu acho desse jogo? Que o Liverpool vence bem. Olha aí para vocês verem. Liverpool menos 1,5, quer dizer que eu acho que o Liverpool vence por mais de um gol de diferença, pagando 2,18. É uma muito boa para apostar, para tentar se dar bem aqui com uma vitória do Liverpool. Simplesmente uma vitória do Liverpool, a gente vai ver aí. Eu acho que ganha o Manchester City, eu acho que ganha o Liverpool. Se a gente somar essas duas, uma combinadinha, chega a 1,9 e é uma boa também. Passando para os jogos de quarta-feira, começando com Chelsea e Real Madrid. O Chelsea vem de perder do Brentford em casa 4-1. O Real Madrid vem de ganhar do Celta 2-1, jogando mal no Campeonato Espanhol. Courtois admitiu depois do jogo que foi um mau jogo do Real Madrid. Eu acho que a derrota do Chelsea não tem muito grau comparativo para esse jogo. Jogou com uma defesa de 4 e não uma defesa de 3 como faz normalmente. Jogou só com o Kanté de volante, né? Jogou com o Loftus-Cheek e o Mason Mount, se eu não estou enganado agora, que eu estou falando de cabeça do que eu tento lembrar do jogo. Mas jogou num esquema diferente do que joga normalmente o Chelsea. O Real Madrid não. O Real Madrid jogou com o que tinha. É um time que está mostrando sinais de cansaço, de esgotamento nessa temporada, o Real Madrid. O que conseguiu fazer contra o Paris Saint-Germain em 30 minutos não é o normal, até porque não é todo time que é o Paris Saint-Germain, né, que tem esse poder de se derreter durante os jogos, e o Chelsea certamente não é. Eu acho que é um jogo de poucos gols. O Chelsea é um time normalmente que sofre poucos gols. O Real Madrid eu acho que vai tentar levar o jogo de volta para o Santiago Bernabéu também. Um jogo muito estudado, que pouca coisa deve acontecer. Eu acho que são dois times que tentam anular muito mais o rival do que fazer o seu próprio jogo e jogar propondo a partida e sendo protagonistas. Então eu simplesmente acho que aqui qualquer coisa pode acontecer. 1-0 para o Real Madrid, 1-0 para o Chelsea, 1-1, 0-0. Eu acho que qualquer coisa pode acontecer desde que saiam poucos gols. Eu imagino aqui um jogo de poucos gols desses dois times. Favorito para passar para mim é o Chelsea, pelo que vem jogando o Real Madrid, pelo que jogou nos dois jogos contra o Paris Saint-Germain, pelo que vem jogando nas últimas semanas no Campeonato Espanhol e pelo que jogou contra o Barcelona, o Real Madrid vem jogando francamente mal de 2 meses para cá. O Chelsea é um time mais constante, apesar de ter tido essa goleada para o Brentford, repito, um jogo que para mim não vale de base comparativa, porque os jogadores que estavam em campo e o sistema tático utilizado não são nada normais do Chelsea do Thomas Tuchel. E para finalizar, eu estou aqui gravando esse vídeo de um quarto de hotel em Castellón de la Plana, fica do ladinho de Villarreal. Villarreal é uma cidade muito pequena, e eu vou acompanhar aqui Villarreal e Bayern de Munique. A diferença dos dois times e clubes é imensa. Para vocês terem ideia, a cidade de Villarreal, a população, cabe dentro do Allianz Arena, do estádio do Bayern de Munique. A população de Villarreal é 50 mil pessoas e a capacidade do estádio do Bayern é de 75 mil. E metade da população ainda pode levar um acompanhante, se quiser, para encher o estádio. A diferença dos clubes é imensa, do orçamento, o Bayern de Munique tem mais de 500 milhões de euros a mais do que o Villarreal para gastar. E o momento dos times também é diferente. O Villarreal vem de perder do Lanterna do Campeonato Espanhol, do Levante 2-0. Recuperou nas últimas semanas do Gerard Moreno, não atuou na partida de ida contra a Juventus, atuou na volta, fez um gol de pênalti. É um time que tem velocidade para sair, que tem até um bom bloco defensivo, mas que permite muito aos seus adversários, e permite muito contra o Bayern é bastante fatal. O Bayern, por outro lado, não vive o seu melhor momento, apesar de ter feito 4-1 no Freiburg no final de semana, tinha feito 4-0 antes no Union Berlin, teve um tropeço anteriormente a isso, 1-1 com o Bayer Leverkusen, 7-1 para cima do Salzburg, que são os últimos 4 jogos do Bayern de Munique. Voltou Goretzka depois de 4 meses, jogou no final de semana contra o Freiburg e jogou bem, fez gol, jogou bem. O Tolisso também está voltando ao time. Ainda não tem o Alphonso Davies, o Lucas Hernandes está jogando de lateral esquerdo. O time voltou a jogar com uma linha de 4 atrás, porque chegou a jogar com Schul, ou Upamecano, Pavard e Lucas Hernandes atrás. Voltou a jogar com 4 jogadores atrás e com 2 volantes, porque o Kimmich também em muitos momentos ficou abandonado no meio campo. E isso comprometeu muito o equilíbrio defensivo do time. Agora com Goretzka e Kimmich a tendência funciona melhor. O Schulli ainda não deve ser opção para começar a partida. Vamos ver se ele começa o jogo ou não. Tem um zagueiro francês, que eu esqueci o nome dele agora, sinceramente, que veio do Paris Saint-Germain, 19 anos, que jogou alguns minutos nas últimas partidas do Bayern de Munique, tentando dar mais solidez à defesa.
E é um time que, curiosamente, não é o melhor momento de Lewandowski, de Thomas Müller, ainda assim fez 8 gols nas 2 últimas partidas. O que eu acho para esse jogo? Que o Bayern de Munique vence bem, mas que sofre gols. Então aí vocês podem ver que eu coloquei que o Bayern de Munique vence e que os dois times marcam. Acho que o Villarreal tem boas chances de marcar porque é o seu jogo em casa, onde ele é mais forte do que fora, e porque o Bayern de Munique concede muito. Mas eu acho que o Bayern de Munique vai vencer o jogo. 2-1, 3-1, 4-1 Bayern de Munique. Se vocês quiserem também colocar que o Bayern de Munique vence um jogo de mais de 2 gols, eu também acho uma boa. Mas eu acho que aqui tem um franco favorito em um jogo para bastante gols, pelo que é o Bayern de Munique. Nem tanto pelo que é o Villarreal, mas pelo que é o Bayern de Munique, e eu acho que aqui vai valer a força do time alemão. Tá falado, meu povo? É a minha análise, um pouquinho de informações para vocês desses 4 jogos dessa semana de Liga dos Campeões e também os meus palpites, as minhas dicas. Lembrando para vocês, tem aqui embaixo na descrição o link da Pináculo e também na Tipster Chat. A Pináculo é onde você pode ir lá e fazer os seus palpites, e na Tipster Chat você acompanha lá, se você me seguir, os palpites que eu dou, as dicas que eu dou também. Tem um chat onde eu tento entrar para conversar de futebol com o pessoal. As dicas que eu dou para vocês. Bons jogos, eu vou fazer a análise de Manchester City e Atlético de Madrid ainda nessa terça, quando acabar a partida, e na quarta de Villarreal e Bayern de Munique. Valeu, meu povo, juízo para vocês.